Vamos iniciar essa reunião pedindo força, amparo, consciência aos bons espíritos e aos nossos mentores espirituais, para que nos protejam na nossa caminhada na vida material. Que nós possamos também compreender as questões espirituais a fim de compreendermos o mundo que nos cerca. Muito obrigado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti lhe confiou a piedade divina, me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas faces, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso, assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquele que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho. Então aqui ele fala do progresso dos mundos, né? Cada mundo tem uma tarefa, porque a natureza é contínua, não tem como retroceder. Então ela exige o progresso dos seres que compõem cada planeta da Terra. Ela está em movimento. Há uma opção,
a ser seguida, o bem ou o mal. Quem escolhe o mal caminhará para a sua autodestruição, porque isso está contra a criação. Mas é possível a pessoa que não queira ou que não possa melhorar venha a ocorrer, venha a se destinar a um caminho espiritual e material ruim. Então, ela caminhará para a sua própria destruição. Por isso que a gente fala que a pessoa está em desenvolvimento. O seu desenvolvimento, ela abrange diversos aspectos da vida da pessoa, de qualquer ser humano na Terra. Por quê? Porque ela quer o quê? Uma regeneração, absorver novos valores, testar os espíritos materialmente. Nós estamos aqui para sermos testados. Essa é a nossa missão. Por quê? Porque os testes feitos com os espíritos no plano espiritual, eles chegam a certo ponto que os testes são insuficientes para o desenvolvimento daquele espírito. Então, lhe é concedido nascer no mundo material. Vem a centelha divina. A centelha divina é o fruto da concepção, a energia no encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, a concepção, falando de maneira geral, ali, aos poucos, o espírito, conforme o feto vai se desenvolvendo, o espírito vai se fixando. Agora ele nascerá e terá que colocar em prova o seu melhoramento espiritual, mas é uma tarefa difícil. Por quê? Porque no plano material há toda uma série de necessidades, há toda uma série de problemas, há toda uma série de dificuldades, a fome, a miséria, a violência, a doença, a morte, o sofrimento. Mas isso é que irá provar o grau de evolução daquele ser. Ele não tem muito consciência inicialmente, mas ele carrega na sua consciência uma bagagem de vidas anteriores. Ele foi preparado, ele quis renascer, ele foi concedido renascer pelos espíritos superiores, a fim de provar, provas e expiações, o seu grau de adiantamento moral. Muitos não compreendem, muitos não fazem, muitos não querem, muitos regridem, mas muitos progridem. A seu modo particular, progridem. Porque aquilo que eu já falei antes, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado no seu íntimo, mesmo que não tenha nenhuma lei
Mesmo que não haja nenhuma lei que diga o que é certo ou errado, as pessoas sabem que é certo ou errado. Matar, errado. Roubar, errado. Enganar, errado. Não precisaria de lei. A lei só existe para punir, com a prisão, com o cárcere, conforme a sociedade, o tipo de sociedade que analisa, que enxerga como deve ser punido. A punição, nesse caso, é material, mas isso, o efeito, também irá postergar para o espiritual. As pessoas boas, as pessoas de bem, mesmo que não acreditem em nada, mesmo que não tenham religião, que não é necessária para nada, para o desenvolvimento, essas serão respaldadas com as maiores considerações, com as maiores alegrias e com a maior proteção, porque elas estarão seguindo os desígnios da lei divina. Então, o que ele diz aqui? É um meio, a vida, para a transformação, um estado mais perfeito, tornar-se mais perfeito. Então, a tua morte para o progresso será para renascer. Tudo tem um significado, tudo tem uma consequência. Ele fala aqui no progresso moral. Ele fala no progresso material. Ele fala da progressividade, dos graus de geração em geração, dos habitantes da morada material, da casa material do planeta e da casa espiritual. Todos progridem, todos podem progredir. Tanto as pessoas, os animais, os vegetais, porque eles são vida. Cada um é óbvio à sua maneira, mas eles fazem parte da criação, porque se não fizessem parte da criação, não existiriam. Então, a pessoa é pequena, aquela que deposita tudo no terreno, tudo na areia, tudo no material. Essa pessoa, ela está cumprindo o que ela enxerga na vida, mas há algo mais a compreender. É muito pequena esse pensamento, muito pequeno. Então ele fala aqui no progresso do planeta Terra, no mundo expiatório, no mundo regenerador. Os homens serão felizes quando todos, ou a grande parte, fazer o que é justo, o que é bom, o que é honesto. Então os problemas cessarão, as dores se acalmarão. Por quê? Porque o planeta Terra estará mais próximo do seu correspondente espiritual. Então ocorrerá uma harmonia dos dois mundos. E isso é
fascinante. Quem quer guerra, terá guerra. Quem quer paz, terá paz. Então essa aqui, era pequeno, esse comentário. Vamos ver mais um ponto. Perdoai aqueles que vos ofendem. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que nos será preciso, cedo ou tarde, pagar. Olha aqui, tu não está seguindo a lei natural, a lei divina. O que ele diz? Que isso aqui automaticamente é uma infração, que será cobrada. Porque tu está desonrando o teu propósito neste planeta. Para elas solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Então, alguns irão fazer mais caridades com outros, a fim de abonar aqueles que cometem faltas, aqueles que cometem crimes. Olha só, por isso tem gente que às vezes faz mais boas ações como maneira de tentar compensar e deixar mais próximo os dois mundos. Não é? Nós temos pessoas que fazem muita bondade, claro, respeitando as suas limitações, fazem muita maldade, fazem muita bondade, que é o quê? Para tentar compensar aqueles que fazem maldades. E essas pessoas são conscientes. Elas fazem mais do que a sua prestação. Então tem pessoas que rezam, pessoas que fazem caridade, pessoas que ajudam, pessoas que se voluntariam porque essa energia de bondade venha a tentar compensar todas as nossas faltas, todas as barbaridades que acontecem no nosso mundo. Fizestes uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade, consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Então tu tem que compreender. Se alguém te ofendeu, não tenha orgulho disso aí. Se foi uma ofensa dita num momento de raiva, tu tem que saber perdoar. Não pode te abater tanto. Ainda que seja para te humilhar, essa pessoa não pode ter nenhum tipo de poder. Ela tem uma responsabilidade diante da lei da criação. Mesmo que tu fique chateado, esqueça. Siga o teu rumo. Siga o seu rumo com a cabeça erguida. Esqueça. Tente esquecer. Não fique abalada com isso. Ou, se até não quiser esquecer, mas que ela não te prejudique na tua mente, no teu pensamento. Use-a para buscar justiça. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência, se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Ou seja, tu quer que a criação perdoe as suas faltas, mas tu não perdoa as faltas de um semelhante. Não quer dizer que não vai ter cuidado. Tem que ter cuidado com essas pessoas que estão
para destruir os outros. Não deixe destruir ninguém. Você tem uma responsabilidade contigo que faz parte da criação. Tu é uma centelha divina. Não deixe ninguém te destruir. Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. É isso. Por quê? As coisas ruins que fazem para ti vai penetrar no teu pensamento e vai fazer coisa ruim. Mesmo que tu não tenha uma pessoa boa que foi atacada injustamente, mas toda aquela carga negativa, toda aquela coisa ruim, essas pessoas até inconscientes, porque quem faz mal é um idiota, quem faz mal para os outros. Porque ele está, o quê? Prejudicando a sua alma. Só que essa pessoa que é atacada, ou aquela que atacou, olha que ele diz aqui, nossa alma, todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Vai impregnar através da consciência na tua alma isso. Eu sei que é difícil no mundo material. Isso aqui é o que mais tem. Rancor, ódio e ressentimento. Mas tu não tem que tentar que isso não venha. Tu tem que buscar uma solução. Que ela não venha tomar conta do teu pensamento, que paralise as tuas ações. E tu só pensa em vingança, em rancor, em ódio, em ressentimento, que eu não aceito isso. Pense bem se isso não é insignificante. Cuide dos pensamentos, cuide do que tu lê, cuide do que tu escuta, cuide do que tu te informas, para que não polui a tua consciência, não polua os teus pensamentos. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Olha aqui. Então, na passagem da vida material para espiritual, deixe de lado qualquer tipo de desejo de vingança que tu tenha no teu pensamento e nos teus sentimentos. Deixe. O que é mais importante é a tua alma. É isso que tu tem responsabilidade diante da criação. Se vos apraz nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. Olha só o que ele está dizendo aqui. Todas as animosidades, as agressões, né, os pensamentos ruins, de ódio, de rancor, deixe disso. Não vai ter utilidade alguma. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Porque dizeste pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma, e seremos levantados da vossa humildade. Então, algumas vezes nós vemos atitudes ruins, não boas. Aquilo ali nos faz refletir. Por que aquela pessoa fez? Eu não posso seguir isso aí. Eu não posso fazer isso aí, está errado. Então os maus exemplos também fazem com que nós reflitamos sobre eles para não cometermos os mesmos erros. E as boas atitudes nos trazem muito bem, porque dizem, eu quero fazer igual a essa pessoa. Que bonito isso. Parece ser uma coisa muito simples e até simplória, mas não é. É algo extremamente importante e muito difícil de fazer, conforme as circunstâncias que nos cercam. Bendito
seja o vosso nome, Senhor, por nos haveres ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não podemos fazer nesta por nosso adiantamento, que é o karma. Né? Algumas religiões falam do karma. Tu vem para provas que tu tem que passar ou corrigir que tu fez numa vida anterior ou que tu não realizou na vida anterior. Mas não é todo mundo que vem, tem que dar licença para ver se tu... Não é todo mundo que vai encarnar, né? Tu vai ter que prestar contas antes disso. Não é assim, não, vou encarnar então várias vezes e... Né, vou encarnar várias vezes até me desenvolver, não. Tu vai encarnar, não. Tu vai ter que fazer testes e provas para poder... Né? As pessoas que encarnaram querem, foram autorizadas e querem encarnar. Não é assim, tu vem, então eu vou vindo várias vezes até encarnar para me melhorar. Não é automático isso. Né? Conforme seu adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, o sinal radioso da nossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Olha o que ele fala aqui, da justiça, o certo, e da bondade infinita, que é o objetivo no planeta. Então vamos encerrar. Muito obrigado. Então eu peço uma água com muita energia, com muita força, com muita positividade, que me traga renovação, esperança e alegria em todos os meus momentos. Que assim seja.